Hoje no programa Jornal da Cidade você vai conferir crise financeira no Hospital Beneficente São Carlos. Somente cerca de 3 milhões de reais até o final do ano podem salvar o Hospital de Farroupilha do seu fechamento. Presidente da SIX afirma que situação no São Carlos é bastante delicada. Conselho Municipal de Educação de Farroupilha afirma que irá se manifestar sobre proposta de fechamento de escolas no interior do município somente após reuniões da Secretaria Municipal de Educação com comunidades rurais. Diretor superintendente financeiro do Grupo Randon afirma que Brasil começa a sair da crise econômica, mas prega a necessidade da realização de reformas no país. Ainda também será destaque: SIX e Faculdade Senec de Farroupilha assinam renovação de convênio para oferta de cursos associados à entidade empresarial com descontos especiais. Governador Sartori entrega pré-acordo do regime de recuperação fiscal do Estado ao presidente Michel Temer. Estas e outras notícias serão ampliadas a partir de agora aqui no Jornal da Cidade. O nosso encontro com a notícia e com a informação, o telejornal da TV Cidade Farroupilha. Em 1 minuto voltaremos para ampliar todas estas informações na edição de hoje do nosso programa. Fique ligado, fique na TV Cidade Farroupilha. Um bom sono depois de um dia intenso de trabalho é tudo que você precisa. E nada melhor do que um descanso num colchão Ortobon. Tecnologia de ponta, densidades especiais, garantia de produto e pagamento com até 40% de desconto ou em 10 vezes sem juros. Venha até a loja da Ortobon no bairro do Parque e escolha o colchão ideal para você. Ortobon, você passa 1/3 de sua vida sobre ele. Rua Barão do Rio Branco, 459, bairro do Parque. Fone 3035 2224. O Jornal da Cidade, o nosso encontro com a notícia e também com a informação, retorna aqui pela TV Cidade Farroupilha. Sempre lembrando que você pode nos acompanhar pelo canal 14 da NET, também pelas redes sociais e também, sobretudo, por meio do aplicativo gratuito da TV Cidade, que você deve baixar no seu celular para ter acesso 24 horas à nossa programação. Não perca mais essa da nossa TV Cidade. Vamos trazendo as primeiras informações na edição de hoje do Jornal da Cidade. Hospital Beneficente São Carlos necessita de pelo menos 3 milhões de reais o mais breve possível para evitar o seu fechamento ainda neste ano. A situação financeira do Hospital Beneficente São Carlos aqui em Farroupilha é bastante grave. O alerta para o caso vem sendo dado há mais de um mês pela atual superintendente da Casa de Saúde, Janete Tuigo. No final da tarde, início da noite desta quarta-feira, uma Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração do Hospital foi realizada com o objetivo de tratar sobre o assunto. De acordo com informações, o hospital tem a necessidade emergencial de conseguir pelo menos 3 milhões de reais até o final do ano para não ter as suas portas fechadas ainda em 2017. A situação do hospital vem sendo acompanhada desde o início do ano também pela Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. No final da tarde desta sexta-feira, uma nova Assembleia Geral do Conselho de Administração do hospital será realizada com o objetivo de deliberar sobre as ações a serem tomadas para evitar o fechamento do hospital e, por consequência, salvar o único hospital de Farroupilha. Realmente foram apresentados números lá e ficou bem claro que para esse mês de novembro e o mês de dezembro há um déficit de em torno de 2 milhões e
2 milhões e 900 mil reais para o hospital atravessar esse período de final de ano, e sim, terá que ser levantado recursos nesse sentido para que ele possa honrar os seus compromissos e dar continuidade ao excelente trabalho que ele tem desempenhado. Durante a apresentação, a Associação do Hospital fez a apresentação de todos os dados, de toda a evolução que aconteceu esse ano. Realmente o hospital está numa ascendente, prestando um trabalho muito bom para a comunidade, mas ainda enfrenta sérias dificuldades financeiras. A gestão nova implantada no hospital já dá resultados financeiros? Com certeza foi o que foi apresentado lá, onde realmente se apresenta que há um déficit operacional muito menor do que existia antes, porém existem os compromissos com financiamentos e alguns compromissos que estão atrasados, que comprometem, né, a renda do hospital, gerando essa dificuldade que ele ainda atravessa. Presidente, depois da apresentação do diagnóstico financeiro do hospital, da realidade no momento, o que a Assembleia deliberou como ações para salvar o hospital nessa cruzada do ano? O que foi mostrado lá, que é necessário que se encontre a renda, né, o dinheiro, né, enfim, que se faça esses aportes financeiros para atravessar esse momento, e foi marcada uma nova reunião, então, para sexta-feira, amanhã, né, para deliberar e decidir os rumos do hospital. A hora é agora, mais adiante poderá ser tarde. Com certeza, o momento da definição e dos aportes é nesse momento. Foi apresentado e aparece nos gráficos lá que o ano que vem será um ano muito melhor para o hospital em termos de rentabilidade, enfim, né, que ano a ano ele iria melhorar, porém é necessário que se atravesse esse momento turbulento que ele passa para chegar ao próximo ano e poder estar mais saudável. O hospital necessita de recursos financeiros, não importa se virão do município, de emendas parlamentares, da classe empresarial. Onde se poderá bater para viabilizar esses valores? São todas essas frentes que você bem citou que podem fazer a arrecadação desses fundos, né? Não importa realmente de onde vir, se vier do governo estadual, federal, do governo municipal, de empresas, doações de pessoas físicas, isso não tem problema nenhum. O importante é que consigam honrar as suas contas. A sensibilização junto ao poder público municipal vai continuar? Com certeza, né? Esse é o nosso único hospital, né? E é claro que o poder público tem ciência da importância desse hospital também. Olha, a hora de ajudar o Hospital Beneficente São Carlos é agora, não é o mês que vem, não é o ano que vem. O hospital está necessitando muito da ajuda. Ou se ajuda agora, ou nós vamos estar no futuro lamentando talvez a nossa ausência, a nossa não participação no hospital nesse momento. O hospital tem passado por um novo processo de gestão que tem dado resultados financeiros, resultados mais positivos. O hospital tem aumentado a sua produtividade, mas tudo isso ainda não foi o suficiente para recuperar o fluxo de caixa do Hospital Beneficente São Carlos. É a hora também do poder público, quem sabe, estender mais recursos para o hospital. Talvez é o momento de tomar decisão, sacrificar alguma área para poder manter a saúde. Já imaginaram, Farroupilha, sem o Hospital São Carlos? Eu tenho visto muitas autoridades aqui do nosso município extremamente preocupadas com a situação do Hospital São Carlos. Por isso, volto a dizer, a hora é agora, não é ali adiante, porque ali adiante poderá ser tarde demais. Depois não adianta ficar chorando as oportunidades que não foram aproveitadas. Adiante, trazendo mais informações aqui no nosso Jornal da Cidade. A intenção da Secretaria Municipal de Educação de fechar escolas no interior do município de Farroupilha está sendo acompanhada pelo Conselho Municipal de Educação.
A presidente do Conselho informa que, nesse momento, o que deve ser realizado são os encontros da Secretaria de Educação com as comunidades do interior e que não cabe agora ao Conselho se manifestar sobre o assunto. A professora Deise Noro destaca também de que, depois das reuniões da Secretaria de Educação com as comunidades do interior e da tomada de decisões da Secretaria, é que o Conselho Municipal de Educação irá se manifestar sobre o assunto. Bem, o que chega ao nosso conhecimento nesse momento é uma verificação de intenções, né? A Secretaria está no momento de ouvir a população, através das reuniões que estão acontecendo. Essa é uma etapa necessária. Posteriormente, o Conselho Municipal de Educação vai se manifestar. Legalmente, numa alteração da LDB, exige a manifestação prévia do Conselho Municipal de Educação. O Conselho é um órgão de representação social. Entre suas cadeiras existe a representação também de pais, então esses pais podem se sentir representados no Conselho de Educação. E, posteriormente, é que essa documentação vai chegar para o Conselho de Educação. Nesse momento, a Secretaria está procedendo a ouvir os pais. Então, é o momento deles se manifestarem, sim, da Secretaria ouvir, e nós, somente depois de tudo isso, é que teremos acesso à documentação. Ou seja, no momento a discussão está ainda somente dentro da estrutura administrativa municipal por meio da liderança da Secretaria de Educação? Sim, sem dúvida é a Secretaria que está indo até as comunidades estão sendo convidadas a participar das reuniões e é o momento de ouvir, tanto a Secretaria ouvir os pais, mas principalmente os pais também escutarem o que a Secretaria de Educação tem a dizer. O Conselho Municipal de Educação promete depois ouvir também as manifestações dos pais acerca desse tema? Com certeza. O Conselho Municipal de Educação, tanto pelas suas representações, quanto pelo seu significado de órgão social, ele escuta e está sempre disponível. Além do Conselho de Educação, nós temos em Farroupilha também o Fórum Municipal de Educação, que é um órgão com uma composição maior ainda do que o Conselho e que está sempre à disposição. A questão de ouvir as pessoas é fundamental dentro da democracia. Com relação ao espaço, às séries, a multisseriadas assim denominada, qual é o posicionamento do Conselho nesse momento? Pode, não pode? Bem, em 2015 foi um período limite de recomendação do Conselho de Educação para que as turmas, em especial de educação infantil, ficassem separadas dos demais anos iniciais. Então, essa é uma recomendação que estava na resolução de 2012, nas diretrizes curriculares de 2012 para a educação infantil, e já tratava sobre isso. Em 2015, o Conselho expediu um ofício já sugerindo a organização de algumas escolas que tinham poucos alunos e que ficavam a distâncias pequenas, que se fosse organizado pensando nessa questão da educação infantil. Mas a gente sabe que a estrutura física exige uma demanda muito maior de raciocínio, de entendimento, de compreensão para essa melhoria do atendimento. E isso a Secretaria de Educação deve estar fazendo para conseguir entender como é que é a melhor forma de atender os alunos. Hoje a questão da educação infantil ela deve ser desmembrada, então, do processo multisseriado, é isso? A indicação é essa, claro que nós temos o entendimento de que não é fácil de fazer, por isso essa tolerância toda do Conselho, no entendimento de que é complexa a situação. Mas todos sabemos que a educação infantil deve ficar em turmas específicas de etapa creche, de etapa pré-escola, separados dos anos iniciais. Esta questão da proposta da intenção de fechamento de escolas na zona rural do município de Farroupilha, defendida pela Secretaria Municipal de Educação, pelo Poder Público Municipal de Farroupilha, tem gerado muita polêmica, muitos desencontros, muitos descontentamentos aqui no município. É importantíssimo que haja diálogo do Poder Público Municipal com a comunidade. E a comunidade também tem reservado o seu direito de se manifestar. Somente depois é que o Poder Público Municipal poderá tomar uma decisão. Se já está difícil com diálogo, imagine sem diálogo. Muito pior. Então, bom senso e diálogo entre todas as partes para tentar construir uma solução ou, enfim, buscar uma alternativa para esta situação.
Entendo que através do diálogo seja possível. Logo após o espaço dos apoiadores, você vai conferir aqui no Jornal da Cidade de hoje. Diretor superintendente de serviços financeiros do Grupo Randon afirma que Brasil começa a sair da crise, mas prega a necessidade urgente de reformas. Eu voltarei em seguida para ampliar estas e outras informações. Um bom sono depois de um dia intenso de trabalho é tudo o que você precisa. E nada melhor do que um descanso num colchão Ortobon. Tecnologia de ponta, densidades especiais, garantia de produto e pagamento com até 40% de desconto ou em 10 vezes sem juros. Venha até a loja da Ortobon no bairro do Parque e escolha o colchão ideal para você. Ortobon, você passa 1/3 de sua vida sobre ele. Rua Barão do Rio Branco, 459, bairro do Parque. Fone 3035 2224. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Farmácias Agafarma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão Agafarma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O Jornal da Cidade, edição de hoje, volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro com a notícia e também com a informação. O telejornal da TV Cidade Farroupilha. Vem chegando mais notícia, mais informação. O Almoçando com a Six desta quinta-feira no restaurante Parque dos Pinheiros aqui em Farroupilha teve como tema o panorama econômico do Brasil no momento. O palestrante foi o diretor superintendente de serviços financeiros do Grupo Randon, Juarez José Piscinini, veio a Farroupilha e falou sobre o tema. Ele avalia que o país está saindo da crise, mas defende a necessidade rápida de reformas importantes no Estado brasileiro. Juarez José Piscinini afirma que o pior da crise no Brasil já passou e a luz começa a acender, indicando uma retomada do crescimento econômico. Sim, estamos saindo da crise, mas como eu falei na palestra há pouco,
ela está condicionada a que reformas importantes aconteçam. Reformas que hoje, se a gente for olhar as manchetes desse momento, a reforma, uma delas é a previdenciária, que é muito importante que aconteça. Por mais que ela aconteça de forma parcial e que ela não seja na totalidade, é importante que se mande uma mensagem de que o reconhecimento da necessidade da reforma. E, de novo, algumas pessoas podem falar, mas precisa ou não precisa? O fato é que é muito complexo para dar uma resposta de que onde está o problema. Mas o fato é que o saldo é um déficit. Precisa abrir essas informações, ver teto, ver questão de idade mínima. Essas questões todas, não tem dúvida nenhuma, elas são muito pertinentes. Agora, tem um trabalho para ser feito, de esclarecer por que tem que ser feito e como será feito. Mas ele terá que ser feito, é preciso que seja. Então, o crescimento que a gente está começando a experimentar, está começando a verificar, ele depende dessas aprovações, dessas reformas. E é um crescimento que vem depois de um ciclo de uma recessão muito profunda. Então, a economia brasileira mostra a força que tem e está conseguindo recuperar e sair da crise, sim. Você fala muito e falou durante a palestra também na importância das reformas. Somente a reforma previdenciária ou outras são necessárias também para o crescimento da economia brasileira? Muitas reformas. É a previdenciária como sendo a principal, a que mais está em voga, porque ela gera um impacto imediato nas contas públicas. Mas a gente também tem reforma política, reforma tributária, a gente já teve a reforma trabalhista, que ela vai ter que ser entendida e ser incorporada. Esta é uma realidade, mas tem muitas reformas. Tem reformas como, por exemplo, de políticas de investimento público, de investimento privado, de tornar o aspecto regulatório mais seguro, que gere confiança, que não gere insegurança jurídica, insegurança regulatória. É uma reforma de todo o arcabouço legal, regulatório que o Brasil precisa. Então são uma combinação de reformas que vão permitir que o Brasil tenha condições de crescer de uma maneira mais sustentável e mais duradoura, de que não seja um ciclo curto de crescimento. O Brasil passou por um período muito difícil, economicamente falando, 2015, talvez o fundo do poço. Qual foi o marco, o momento pior e o momento em que o país começa a sair um pouco dessa crise? Eu acho que não tem um ponto marco, foi uma série de fatores. Mudança de governo, mudança da equipe econômica, mudança de expectativa. Essas mudanças, todas combinadas, o próprio ciclo natural, depois de um ciclo de baixa, as bases eram muito baixas. Então, uma retomada a partir daí, a gente tem 207, 208 milhões de habitantes, é um consumidor doméstico muito forte. Tem setores como o setor de agronegócio, o setor exportador, isso tudo deu sustentação durante esse período da economia. Alguns setores sofreram mais do que outros e alguns setores sofreram muito pouco durante esse período de crise. Então não teve um único ponto que foi o ponto crucial. É uma combinação de fatores que levou a essa mudança e essa virada e esse início de ciclo de um cenário de melhor. A gente já vê, para citar os principais, a redução da taxa básica de juros, a inflação sob controle, o nível de desemprego ou a perda de posições de trabalho ela está diminuindo, a gente deve entrar no positivo em uma questão de tempo. Então essa combinação de fatores, eles fecharam um ciclo e a gente está no ciclo de alta agora, que de novo, para que ele se sustente é importante que reformas relevantes aconteçam. E não é uma só, não é só da Previdência, são outras reformas. A crise econômica do Brasil teve o seu nascedor na esfera política? Eu diria que ele teve seu nascedor na esfera brasileira, na sociedade. Teve sim políticas econômicas que afetaram isso, não tem dúvida, isso é o que se fala. O Brasil não teve uma crise porque o mundo está em crise. O mundo tem passado por um período, depois da crise de 2008, 2009, que foi muito severa nos mercados internacionais, principalmente no mercado financeiro, a economia mundial ela está bem, tem um crescimento aí de 3,5% nessa faixa. Então o problema brasileiro é um problema nosso e nós é que temos que encontrar a solução. Juarez Piscinini, que hoje ocupa um cargo importante numa das maiores empresas aqui da nossa região, tem muito conhecimento na área econômica, inclusive com passagens por bancos também no estrangeiro, residiu muitos anos fora do Brasil e tem conhecimento, portanto tem gabarito. Ele entende que além da reforma previdenciária, outras reformas como a política tributária precisam realmente sair da gaveta para que o Brasil comece e volte a crescer. É claro que todo o crescimento econômico daqui para frente, ele vai acontecer de uma forma talvez um pouco mais lenta. Para a crise
tudo é muito mais rápido. A saída dela é que o processo é bem mais demorado, mas já tem sinais de que a crise começa a ficar para trás e o Brasil retoma o seu crescimento. Vamos trazendo mais informações aqui no nosso Jornal da Cidade de hoje. A Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha e a Faculdade Senec de Farroupilha assinaram no Almoçando com a SIX desta quinta-feira a renovação do convênio entre as duas entidades. Por meio de um convênio, os associados à SIX podem frequentar cursos na Faculdade Senec ou na Escola ICA aqui em Farroupilha e ter descontos especiais. O convênio já existia e foi renovado então por mais um período no Almoçando com a SIX desta quinta-feira ao meio-dia no Parque dos Pinheiros. Importante estar aqui, né, nesse momento assim, de renovação de uma parceria que já dura bastante tempo. É uma parceria que tem sido feita ao longo dos anos entre a Faculdade Senec Farroupilha e o Colégio Senec Farroupilha Ângelo Antonello, que visa conceder descontos comerciais aos alunos, aos filhos de associados da SIX, de que privilegiam até 20% de desconto. Esse ano nós tivemos algumas mudanças, enfim, nos critérios nas cláusulas contratuais, mas no caso da Câmara de Comércio e Serviços aqui de Farroupilha, esses valores permanecem inalterados e todos os alunos ainda permanecem beneficiários dos valores, dos percentuais ainda atualmente existentes. Há mais de uma centena de alunos que são beneficiados pelo convênio? Sim, atualmente nós temos mais de uma centena de alunos. Entre a Faculdade Senec Farroupilha e o Colégio Senec Farroupilha Ângelo Antonello, nós temos mais de 150, na verdade, alunos ligados à entidade SIX, aqui de Farroupilha, que são beneficiados por esse desconto comercial. Claro que é importante porque acaba estendendo também qualificação junto aos funcionários, enfim, de empresas, e a qualificação é a chave do negócio? Perfeitamente. Eu acho que num país como o nosso, onde cada vez mais a educação, né, o ensino, a educação vai ser a base do crescimento do país, e hoje mesmo a gente pode ver aqui na reunião almoço da SIX aqui alguns dados que mostram aí a importância do crescimento e a importância da educação no crescimento econômico do país. Isso, sem dúvida, é uma base forte que consolida essa parceria também. A faculdade está inovando também, professor, sempre oferecendo novos cursos e as demandas que a nossa comunidade possui? Sim, de certa forma sim, porque existe uma demanda muito crescente, Leandro, no sentido de cursos à distância. Então, hoje a Faculdade Senec Farroupilha, na verdade a rede Senec em todo o país, oferece 18 cursos já na modalidade à distância. Essa modalidade vem crescendo bastante. Aqui em Farroupilha nós somos considerado um polo, um núcleo de polo da modalidade à distância. Então, essa também tem sido uma forma também da faculdade oferecer e, de certa forma, se adaptar a essa questão da tecnologia, essa questão da mudança, essa questão do jovem, que hoje está muito forte essa questão da tecnologia e está trabalhando e também quer essa mobilidade, quer ter essa disponibilidade de ter o seu estudo a qualquer momento, né? Eu ressalto aí a qualidade do ensino, a qualidade das estruturas, a qualidade dos meios eletrônicos, das nossas videoaulas. Então, nós temos tido assim um resultado bastante positivo e um retorno muito importante e interessante dos alunos com relação à qualificação também da nossa base de dados, nosso ambiente virtual de aprendizado. E também aproveito aqui o momento também para divulgar um espaço e divulgar uma ação que a gente vai fazer neste próximo sábado, Leandro. Nós chamamos a nossa mateada das profissões. É o momento que a gente tem lá na faculdade de abrir as portas da faculdade, mostrar a estrutura da faculdade, mostrar os nossos laboratórios, estar presente lá os nossos coordenadores que podem falar a respeito de cada um dos cursos, né? Então, nesse próximo sábado, das 13 horas até as 17 horas, estaremos lá de portas abertas, nós fecharemos a rua. Temos também, concomitantemente, uma atividade chamada Blitz do Brincar, que era para ter ocorrido no mês de outubro, mas em função do tempo que nos atrapalhou bastante, está acontecendo no próximo sábado também, atividades lúdicas para as crianças nesse sentido, e também é o momento também de abrir a faculdade e mostrar a nossa realidade, a realidade dos cursos, com a presença dos nossos coordenadores também, para mostrar para o aluno, mostrar para o candidato que é um momento importante, de decisão, e ele também tem que estar ciente e bem amparado nas suas decisões de escolha do seu curso que vai fazer daqui para frente.
Ótima parceria entre a Faculdade Senec e a SIX de Farroupilha. Quem ganha são os associados da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios aqui do nosso município. É indiscutível, a qualificação profissional é cada vez mais exigida no mercado de trabalho. Quem tem qualificação tem mais chances de segurar uma vaga no seu mercado de trabalho, no seu posto, na sua área. E vamos agora trazendo o destaque estadual. Governador Sartori entregou em Brasília o pré-acordo do regime de recuperação fiscal ao presidente Michel Temer. Vamos à reportagem. O governador José Ivo Sartori entregou ao presidente Michel Temer o pré-acordo para a adesão do regime de recuperação fiscal, fundamental para o equilíbrio financeiro do Estado. A adesão, que ainda precisa passar pela aprovação da Assembleia Legislativa, deve resultar na suspensão das prestações mensais da dívida com a União por 3 anos. O recurso representa cerca de 11,3 bilhões a mais por mês à disposição do governo e também abre a possibilidade do Estado obter novos financiamentos. Na medida em que representa aí no conjunto todo esses 3 anos, em torno de 11 bilhões de reais, um pouco mais, um pouco menos, dependendo das circunstâncias e da evolução da própria economia. Se coloca uma questão que outros estados vão passar também com o regime de recuperação fiscal, porque todos eles vão poder obter novos financiamentos, sejam eles internacionais, sejam eles nacionais. O Rio Grande do Sul hoje não pode fazer nenhum financiamento sequer de 1 centavo. Não é? Então, todas as dificuldades para nós significa a retomada da capacidade também de financiamento. E para nós, o quanto antes acontecer a aprovação ou o pré-acordo, ele dá condições melhores do Estado sair e encontrar normalidade. E para concluirmos o nosso programa, vamos a uma última notícia. A juíza Maria Oliver, da 4ª Vara Civil de Caxias do Sul, decretou nesta quarta-feira a falência da Guerra S.A. Implementos Rodoviários. Por meio da decisão da magistrada, o plano de recuperação judicial da empresa não foi aceito. E também, por meio desta decisão, a partir de agora, o administrador judicial da empresa Guerra S.A. Implementos Rodoviários está autorizado a liquidar todo o patrimônio da empresa falida para pagar aos credores. A Guerra tinha uma dívida de aproximadamente 200 milhões de reais, sendo 14 milhões de reais somente com dívidas trabalhistas. Lamentável esta informação, uma notícia triste com toda a história da guerra, termos agora então o fechamento, o fim da guerra desta forma. É uma pena, está aí o resultado da economia que não foi bem e a guerra sendo penalizada, enfim, acaba a empresa Guerra S.A. Implementos Rodoviários, que foi de muito orgulho da nossa região num passado não muito distante. Enfim, notícia triste. E assim chegamos ao final da edição de hoje do Jornal da Cidade, o nosso encontro com a notícia e com a informação. Sempre lembrando que aqui nos encontramos às 6h30 e às 11h30 da manhã e às 19 horas e às 22h30 é o nosso horário de encontro com a notícia e com a informação. A todos que nos acompanharam, o meu muito obrigado e até a nossa próxima edição.